Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos de volta à segunda parte com Robert Freeman, Doutrina e Convênios, sessões 85 a 87. Menciono o presidente Nelson por causa de uma segunda oportunidade que tive com ele, que aconteceu anos depois, apenas alguns anos depois, quando ele foi convidado a voltar ao Walter Reed Medical Center, perto de Washington, D.C., para ser o orador principal na ocasião do 100º aniversário do Walter Reed Medical Center. Para aqueles que não sabem, Walter Reed é uma das principais instalações médicas deste país. Quando ocasionalmente ouvimos falar de um presidente ou outro líder importante desta nação em tratamento, mesmo que seja apenas para exames de rotina, geralmente é no Walter Reed Medical Center. Esse é o calibre do líder e do cirurgião que o presidente Nelson foi designado para trabalhar lá. Você tem uma ideia disso quando ele é convidado a voltar. Vem e fala para uma plateia lotada no auditório do Walter Reed. E depois disso, há uma fila de pessoas que querem apenas apertar a mão desse pioneiro. Ele deu uma palestra incrível. Tive a sorte de poder acompanhá-lo nessa ocasião. Depois, visitamos o Museu de Ciências Médicas, que fica ao lado do Walter Reed. Você aprende sobre os avanços da medicina que ocorreram no campo de batalha, porque, como os verdadeiros historiadores militares sabem, muitas das baixas e perdas de vidas que ocorreram nas primeiras guerras, na Guerra Civil, como focamos aqui hoje, aconteceram por causa de infecções secundárias e coisas do tipo que ocorriam após o ferimento inicial. Foram coisas como a penicilina e outros avanços na medicina que entraram em ação logo no início dos campos de batalha, que deram uma probabilidade muito maior de sobrevivência àqueles que estavam sendo tratados, mesmo em outros contextos. Agora, é claro, temos a grande bênção dos avanços da medicina que surgiram por causa de um contexto de guerra. É interessante pensar nisso, mas o presidente Nelson realmente se destacou em sua palestra. Saí de lá muito impressionado. A maioria das pessoas presentes não era membro da igreja, mas reverenciava-o pela grande contribuição médica que ele foi capaz de fazer. Certamente já ouvimos seus discursos sobre ser pacificadores e sabemos que isso é algo para ele e parte disso nasceu de seu serviço militar. Uau! Bob, o título desta semana vem do último versículo da lição, seção 87, versículo 8. Portanto, permaneçam em lugares santos e não se abalem. Pela sua experiência, pesquisando aqueles que foram para a guerra, parece-me uma pergunta estranha. Como você permanece em lugares santos durante uma guerra? O que você viu? Oh, que boa pergunta, Hank. Eu lhe digo, onde estaríamos sem esse último versículo nesta sessão tão séria e que nos faz refletir, e que é o título dos nossos blocos de escrituras desta semana? Bem, acho que temos alguns bons pontos de partida para responder onde podemos permanecer em lugares santos quando, em um contexto de guerra, uma trincheira pode ser um lugar santo. Lembro-me de um bom irmão, acho que o nome dele era Blaine Johnson. Espero ter escrito corretamente o nome desse veterano, que disse que a oração era constante para ele. Talvez não fosse que eu pudesse parar e fazer uma oração oral da maneira mais tradicional, mas eu sempre tinha uma em meu coração. Eu sempre tinha uma ao meu alcance, na prateleira, a qual eu podia recorrer para me ajudar a superar a próxima hora, o próximo dia, a intensidade daquele momento. Tenho uma imagem em minha mente, uma pequena foto que recebi há anos de um grupo de jovens santos dos últimos dias na popa de um navio, o USS Cambria. Eles estão tendo um momento sacramental antes de desembarcar. Dá para perceber que estão equipados para o desembarque pelo equipamento que estão usando, e há um jovem ajoelhado em frente a uma mesa. Você vê os emblemas do sacramento e olha para aqueles jovens sentados ali. Você pode olhar para os rostos deles e ver o fervor do desejo de renovar aqueles convênios por meio do sacramento, sabendo o que está por vir, sabendo que estão prestes a enfrentar um momento realmente perigoso, do qual nem todos necessariamente sobreviverão.
Isso realmente mudou a maneira como vejo o sacramento em minha própria vida, que vou a um ambiente muito mais confortável para tomar o sacramento todos os domingos. E, se não tomar cuidado, isso pode se tornar um pouco casual e rotineiro. Quando penso nessa foto, penso que eles realmente sentiram isso intensamente naquele momento. Isso mudou a maneira como eles viam a ordenança de participar do sacramento. Esses são os mesmos soldados que tiveram a oportunidade ao longo dos anos de receber uma carta. Recebemos muitas cartas desses jovens quando eles estavam na guerra. Você tem uma carta para casa. Queridos mãe e pai, fiquem tranquilos, pois estou aqui e estou bem, compartilhando as novidades que um compartilharia. Envio em anexo o dízimo e peço que paguem imediatamente. Agora, por que aquele jovem soldado faria isso? Acho que você e eu entendemos que há uma urgência para eles naquele momento em que estão diante do Senhor. Mais uma vez, às vezes, talvez eu fique um pouco casual e rotineiro, mas isso me ajuda a elevar meu desejo de ser um pouco melhor em algumas áreas. Agora, voltando àquele versículo, outro exemplo. Usei a experiência do Elder Maxwell com nossos jovens santos soldados, que ocasionalmente tinham uma reunião em nível de organização de grupo, algo sobre o qual nossos veteranos têm falado ao longo dos anos com gratidão, profunda gratidão, pois ocasionalmente eles tinham uma conferência de militares, onde um grande número de santos dos últimos dias podia se reunir e compartilhar não apenas o culto, mas também a interação social, para serem irmãos de armas, que podia durar 1 ou 2 dias. Isso certamente se qualificava como estar em um lugar santo. Temos imagens disso em locais distantes, longe de casa, mas mesmo assim, juntos com outros santos dos últimos dias, os militares apoiavam isso e muitas vezes havia capelães envolvidos para ajudar a organizar e fazer com que isso acontecesse. Isso causou uma impressão indelével nos jovens que participavam. A última lembrança que escolhi compartilhar vem, na verdade, do livro que você mostrou anteriormente, John. Gostaria de pedir que você compartilhasse, nas palavras do próprio Robert, a experiência real de ter essa pequena cerimônia de Páscoa e o que ela significou para esses jovens que enfrentavam a experiência da guerra diariamente. Ok, estou na página 250 de Santos na Guerra. Eu não sabia quantos santos dos últimos dias havia na 43ª Divisão. Não tinha como descobrir na minha posição. Um dia o capelão-chefe daquela divisão, que era católico, veio ao nosso setor e nos visitou. Seu assistente era um santo dos últimos dias de Salt Lake City, Keith Wallace. Eu disse a ele que tinha sido nomeado líder de grupo e não sabia se havia algum santo dos últimos dias no grupo. Keith providenciou para que eu me encontrasse com o capelão, que disse: "Vamos descobrir. Vou ajudá-lo a organizar uma reunião para que seu pessoal possa ter o serviço religioso de que precisa." Aquele homem querido realmente nos ajudou. Ele divulgou a reunião em toda a divisão, informando que haveria um serviço SUD na manhã de Páscoa no posto de comando da retaguarda. Chegou a manhã de Páscoa, eu não sabia o que esperar, quantos homens teríamos, ou se alguém viria. Cheguei ao posto de comando na retaguarda e encontrei uma casa bombardeada. A única coisa que restava eram as paredes, mas isso nos dava um pouco de privacidade. Consegui algumas caixas de munição e formei um púlpito e uma mesa para o sacramento. Encontrei algumas cápsulas de balas e algumas flores silvestres que haviam sobrevivido a todas as batalhas e as coloquei para dar um pouco de atmosfera. Tínhamos um órgão de campo que eu toquei. Tive que usar os joelhos para bombear e produzir alguma música. Esperei impacientemente para ver quantos viriam. Então os caminhões começaram a chegar. Quando começamos o culto, havia cerca de 50 jovens santos dos últimos dias. Eles tinham vindo diretamente do combate e de suas trincheiras. Estavam sujos e barbudos. Tinham seus equipamentos de combate, munição, cintos, cantis, capacetes de aço e seus rifles. Agora você está passando pela mesma dificuldade que eu passei, John. Sim, eles são apenas adolescentes, você sabe.
Eles desceram dos caminhões e, em vez de deixá-los levar suas armas para dentro da casa, pedimos que as empilhassem do lado de fora. Eles se sentaram em seus capacetes de aço porque era a única coisa que tinham para se sentar. Desfrutamos de um dos serviços mais espirituais que já participei em minha vida. Alguns daqueles homens não participavam de um serviço da igreja desde que saíram de casa. Vários deles haviam se desviado. Nunca esquecerei quando participamos do sacramento. O sacerdote ajoelhou-se à mesa e não conseguiu terminar as orações porque estavam muito emocionados. Observei alguns dos homens que atuavam como diáconos. Lágrimas corriam por suas bochechas enquanto distribuíam o sacramento em nossos uniformes de serviço para a congregação e aqueles que o recebiam sentindo o mesmo espírito com lágrimas nos olhos. Depois de cantar alguns hinos, orar e participar do sacramento, transformamos o momento em uma reunião de testemunho. Não sei quando ouvi testemunhos mais fervorosos, homens que naquele momento se arrependeram de coisas que haviam feito e dito, que isso mudaria sua vida apenas por terem essa associação. Cantar essas músicas e sentir essa irmandade e renovar meus convênios com o Senhor. Foi uma daquelas experiências que nunca esquecerei. Acho que foi o ponto alto de tudo o que me aconteceu na guerra. Vejamos o resto da vida de John e Hank, sua devoção e seu serviço. Tive a sorte de viajar com o Elder Beckman pelas trilhas em Wyoming, onde os pioneiros com carrinhos de mão fizeram sua jornada até Martins Cove, e acho que Robert Beckman sabia muito sobre essas coisas difíceis. Ele conseguia se conectar bem com os pioneiros, com a história da igreja e com doutrina e convênios por mérito próprio. Uau! Bob Hank já me ouviu falar sobre isso muitas vezes, mas meu pai não era membro da igreja. Era marinheiro de primeira classe, vigia no USS Saratoga, mas foi convidado para ir à igreja por alguns amigos da South High School. Cal Miller era um deles, Keith Crawford era outro. Meu pai disse que eles me levavam para a igreja com frequência, de forma cruel. Ele frequentava a igreja em Saratoga. Quando ele voltava para casa, dizia que eu deveria namorar algumas moças Sud, o que mudou completamente a vida dele e a minha. Então penso no que você estava dizendo, como mesmo nas piores circunstâncias, o Senhor pode encontrar uma maneira de fazer algo bom. Você mencionou o presidente Hinckley. Acredito que a igreja nas Filipinas foi fundada por militares em 1962. Isso tem um lugar especial em meu coração, porque foi lá que servi minha missão. John. Sim, já ouvi você falar sobre seu pai muitas vezes, e adoro quando você faz isso. Sinto-me um pouco deslocado aqui. Vocês dois escreveram livros sobre isso. Já falamos sobre santos na guerra e os muitos volumes que você escreveu, Bob. Mas, John, você escreveu 2 livros chamados Santos Supersônicos. Ouvi falar sobre eles de várias pessoas. Quando encontro pessoas em todo o mundo que conhecem John Bytheway, elas frequentemente dizem que adoraram os livros Santos Supersônicos. Obrigado, Hank. Eu adoro aviões. Acho que eles são lindos e elegantes, e precisam ser assim, porque voam pelo ar. Os aviões são como esculturas maravilhosas, mas eu tinha um colega de quarto, Tom McKnight, que teve que fazer um pouso forçado com um A-4 Skyhawk em um porta-aviões durante o treinamento. A história dele era muito boa. Eu disse, Tom, escreva isso. Então comecei a coletar outras histórias e pensei na época em que era padre. Eu adoraria ter lido essas histórias, sabe? Fiquei muito emocionado com a quantidade de veteranos dispostos a compartilhar suas histórias. Posso contar uma para você, se quiser. Conheci em uma viagem um veterano do Vietnã chamado David Stock. Ele disse que quando cresceu sabia que provavelmente teria que ir para a guerra. Mas ouviu falar de um programa chamado High School to Helicopters, no Novo México. Ele pensou,
Talvez eu possa pilotar helicópteros de resgate e ser como uma ambulância e ajudar as pessoas. Ele disse que começou o treinamento e tinha um talento incomum, um dom para pilotar helicópteros. Ele tinha um dom incrível. Eles disseram: não, não queremos que você pilote um helicóptero de ambulância, um helicóptero de resgate médico. Queremos que você pilote o novo helicóptero de ataque Cobra. E ele disse: eu não queria atirar em pessoas, mas decidi que seria como o Capitão Moroni e seria o melhor soldado que pudesse, mas tentaria não me deleitar com o derramamento de sangue. Ele disse que jejuaram e rezaram com a família para que tudo corresse bem. Ele disse que tinha um pressentimento muito forte de que as coisas não iriam correr bem. Dizer adeus à minha mãe foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, como você pode imaginar. Bem, ele disse que uma vez teve uma missão para cumprir. Ele usava o que chamava de placa de frango. Parece um colete à prova de balas. Mas ele decidiu comprar um pouco maior por capricho naquele dia. Ele foi atingido por fogo antiaéreo. Essa placa de frango cobria mais do que o normal do seu corpo. Se fosse menor, uma munição antiaérea teria atravessado seu coração. Mas como ele comprou uma maior, ela atingiu a borda e saiu pelo ombro. Aqui ele está usando isso com a bala que você pode ver na lateral. Ele ficou ferido, acho que uma bala também atingiu sua perna e ele pilotou o helicóptero de volta. Ele foi levado para a triagem. Um membro da igreja o viu e perguntou o que tinha acontecido. Ele contou e o padre disse: deixe-me ajudá-lo a tirar suas vestes do templo e vamos prepará-lo para a cirurgia. Vou procurar alguém que possa lhe dar uma bênção. Esse portador do sacerdócio, que ele nunca tinha visto antes, colocou as mãos na cabeça dele e disse: David, você e sua família jejuaram pela coisa errada. Você se feriu e se ferirá novamente, mas voltará para casa inteiro. Ele disse: eu me senti invencível depois disso, sabe? Ele realmente se sentiu assim. Em outra missão, ele foi atingido da mesma forma, mas voltou para casa inteiro. Obrigado, David Stock, por seu serviço, por ser um portador do sacerdócio inspirado que estava lá para lhe dar aquela bênção. Uau! Enfim, essa é apenas uma das histórias, Hank. Não é algo muito poderoso? Poderíamos ficar aqui o dia todo. Eu adoraria. Bob, gostaria de abordar um assunto para perguntar a você. Muitas vezes, os santos dos últimos dias nos Estados Unidos podem ter a ideia de que, quando falamos de santos na guerra, estamos nos referindo a americanos ou britânicos, mas eu gostaria de ler algo. Este artigo se chama Quando os ímpios governam, o povo chora. Foi escrito por Robert Freeman em 2003. É um artigo que podemos colocar nas notas do nosso programa. É sobre um santo alemão, alguém do outro lado da guerra. Você até escreve sobre um santo alemão que está no dia D, mas ele está vendo os exércitos chegarem. Isso realmente me comove, Bob, porque me dá uma nova perspectiva de que o Senhor não está de um lado, ele está dos dois lados com esses santos. Aqui está a história. O nome dele é Horst Hilbert. Ele fornece uma descrição da intervenção divina. A unidade de Hilbert tinha sido enviada para a frente russa, onde muitos soldados alemães passavam por condições horríveis enquanto estavam de guarda. Um dia, ele e seus companheiros estavam perto dos russos. O único abrigo que ele tinha era uma pequena cabana com telhado de palha, e aqui está uma citação dele. Eu estava com muito medo, e como estava proibido de sair do posto, queria rezar. Eu podia sentir o poder do destruidor, mas não conseguia pronunciar uma única palavra da minha oração. Minha língua parecia paralisada ao pensar que as primeiras palavras da minha vida foram orações no colo da minha mãe. Tudo o que consegui dizer foi se minha mãe poderia orar por mim naquele momento, para que o Senhor ouvisse as orações daquela mulher justa. Com esse pensamento,
olhei para o leste e senti-me impulsionado a olhar para o norte. Quando fiz isso e me virei, uma bala passou e atingiu o casaco na altura do meu estômago. Se eu não tivesse me virado, teria atingido o meu estômago. Após esse incidente, os tiros cessaram. Alguns dias depois, recebi uma carta da minha mãe. Nessa carta, ela me escreveu que, na noite de 6 de janeiro, acordou ao me ouvir chamá-la de mamãe. Além disso, ela ouviu o som de tiros. Ela se levantou rapidamente, acordou minhas 4 irmãs e disse que precisávamos rezar rápido. Horst está em perigo mortal e precisa das nossas orações. As 5 mulheres se ajoelharam e minha mãe implorou ao Senhor que mantivesse sua mão protetora sobre mim. Após a oração, minha mãe disse às minhas irmãs para voltarem a dormir e ficarem animadas. Horst esteve em perigo e o Senhor o ajudou. Isso tocou meu coração, Bob. Pensar nos santos do outro lado daqui, na Segunda Guerra Mundial. Notável, não é, Hank? Enquanto você conta isso, quero passar a sua pergunta, porque acho que é extremamente importante. O Elder Maxwell, na mesma entrevista que mencionei anteriormente, descreve uma experiência em que seus pais sentiram um impulso durante a noite para se levantar e fazer uma segunda oração em casal, orando especificamente por Neil, que estava em perigo. Ele só soube disso muitos anos depois, por meio de uma tia, que sobreviveu àquela experiência e àquele momento, e da fervorosa oração de sua mãe. Fale sobre os momentos em que suas mães sabiam. A única vez que ele ficou emocionado na entrevista foi quando descreveu que a oração aconteceu exatamente no momento em que ele se lembrava de ter ouvido tiros terríveis, dos quais ele foi poupado naquela noite, o que, é claro, levanta uma questão independente da sua e novamente aquela que eu quero abordar, que é quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, quando às vezes os entrevistados compartilham que eram os melhores, jovens bons e justos, mas não voltaram para casa. Como lidar com isso? Às vezes a culpa do sobrevivente. Há uma infinidade de maneiras pelas quais essas experiências voltam para casa e você pensa, que pessoa tão boa. Mais uma vez, isso é indicativo do papel de Satanás em qualquer guerra e das consequências que advêm da guerra contra vítimas civis. E temos que ter muito cuidado, como discípulos de Cristo, ao descrever aqueles que estão do outro lado. Você tem alguns discursos da Conferência Geral de líderes importantes durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e outros também que falam sobre o cuidado que precisamos ter e como discorrer sobre essas coisas. Mas quanto ao seu ponto de vista do outro lado, se você me permite, o jovem de quem você estava falando, sobre o papel que ele tinha, não Horst Hilbert, mas aquele logo antes dele, que era um observador avançado, esse era o papel de ver o inimigo com antecedência. Vlad é aquele em quem penso especificamente, que acabou levando esse jovem santo dos últimos dias alemão e o fez prisioneiro de guerra, e ele será transferido para os Estados Unidos, o que aconteceu com um bom número de pessoas. Ele chega e é notável. Ele está chegando como prisioneiro, mas passa pela Estátua da Liberdade ao entrar no porto de Nova York. Ele não consegue controlar as lágrimas ao ver aquele símbolo de liberdade, a verdadeira liberdade. Ele percebe que é algo que não tem em sua terra natal. Ele considera uma grande bênção estar naquela terra. É interessante que mais tarde, após a guerra, ele decide vir para os Estados Unidos e fazer deste país seu lar. Ele se casa, cria uma família e muitos anos depois é chamado para ser presidente de missão na Alemanha. É como um livro em si. Hank, você quer escrever esse livro? É um tema para você. Fico impressionado com coisas assim. Já conhecemos os santos do Canadá e eu tinha o uniforme vermelho brilhante de Hugh B. Brown pendurado no meu escritório por cerca de 10 anos, eu acho. Ele estava lá e depois a Austrália e certamente a Alemanha tinham uma população de santos dos últimos dias que entraram na Segunda Guerra Mundial. Era a terceira maior população da igreja, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Essas são dinâmicas complicadas que não temos tempo para tratar, mas vou dizer o seguinte:
Aqueles jovens guerreiros que estavam lutando em qualquer lado e em qualquer país naquela tenra idade não compreendiam as complexidades das nações. Eles não sabiam realmente das coisas diabólicas. No caso da experiência alemã na Segunda Guerra Mundial, eles não teriam uma noção verdadeira disso. Penso no Elder Bush, uma autoridade geral do passado, o Elder Enzio Bush, que serviu no final da Segunda Guerra Mundial pelo lado alemão. Ele não era membro da igreja naquela época, mas tinha apenas 14 anos. Podemos imaginar um soldado de 14 anos em um conflito como aquele? Ele mal sabia segurar uma arma. O jovem Enzio Bush fazia parte do movimento juvenil alemão. Era um pouco como o programa dos escoteiros aqui nos Estados Unidos. Havia aquela expectativa de, eventualmente, fazer parte das Forças Armadas quando as coisas ficassem imente difíceis no final da guerra. Eles estão recrutando esses jovens de 14 anos para sair e fazer o que puderem, e ele faz parte desse grupo. Ele segue em frente, e eu não sei todos os detalhes de como eles foram mobilizados, mas seja como for que ele tenha agido naquele momento, ele foi capturado muito rapidamente pelos americanos e, junto com outros, levado para um velho celeiro. Posso imaginar isso na minha mente, eles sendo levados para esse celeiro em ruínas. É apenas um lugar para abrigá-los. Eles não sabem o que fazer com eles, mas no dia seguinte, eles decidem que vão ter que soltá-los. Eles não podem ter esse desafio de gestão. Eles vão e, de alguma forma, conseguem comunicar que aqueles jovens devem levantar os braços em forma de quadrado e prometer que não vão mais lutar, que voltariam para casa, que estavam fartos da guerra. Enzio respondeu que ficaria muito feliz em fazer isso. Todos ficaram muito felizes em fazer isso. Então assim fizeram e ele voltou para casa. Mas houve um incidente ou uma discussão entre ele e um soldado americano que lhe deu um pouco de comida para ajudá-lo a se alimentar. Ele ficou muito grato por isso. Mais tarde, quando ele teve seu primeiro contato com a igreja, ele se lembrou daquele gesto e daquela gentileza. Na verdade, isso o ajudou a ter aquele interesse inicial que acabou levando ao seu batismo mais tarde na vida. Ele se tornou realmente um dos grandes 70 autoridade geral que eu já conheci. Um grande indivíduo, fiquei muito feliz por poder entrevistá-lo em sua casa. Ele estava vestindo roupas que refletiam sua terra natal, a Alemanha. Que homem grandioso, mas, de qualquer forma, isso é um lembrete. Aqueles do outro lado eram pessoas boas. Eles apenas tinham uma causa muito ruim e, no caso desses jovens, não entendiam o que estava acontecendo com sua liderança. Ainda hoje, isso se aplica à maneira como vemos o mundo em que vivemos. Somos uma igreja global e temos membros em todo o mundo. As perplexidades das nações continuarão a atormentar até mesmo as mentes mais brilhantes e perspicazes, que oram todos os dias. Devemos ter em nosso coração a oração para que aqueles que ocupam posições de liderança em nossos governos, certamente os líderes da igreja, estejam cientes e façam o melhor que puderem para lidar com tudo isso. Apenas uma reflexão final a esse respeito. Há muitos anos, entrevistei o Elder Hartman Hector, cuja história de conversão e batismo é realmente uma joia. Ele estava em um porta-aviões, era piloto da Marinha. Ele já tinha tido seu primeiro contato com os missionários que vieram durante seu treinamento em San Diego, mas agora ele estava em missão durante a Guerra da Coreia. Ele estava com um grupo de jovens santos dos últimos dias que faziam parte de um grupo chamado Soldados de Jesus Cristo e se reuniam regularmente na biblioteca do navio para realizar cultos, bons estudos do Evangelho, das Escrituras e dos comentários. Por causa da introdução que ele já teve através dos missionários, ele quer estar com eles e se reúne com eles, aprofundando seu testemunho à medida que o faz. No final, ele decide ser batizado durante uma escala de descanso e recuperação no Japão. Ele e vários de seus novos amigos vão até o escritório da missão em Tóquio, e ele se apresenta pronto, disposto e capaz de ser batizado, e só então descobre por meio da liderança da missão que não pode ser batizado. Naquela época, a política era que eles tinham que estudar o Evangelho por vários meses.
Acredito que levou quase um ano até que eles pudessem realmente ser batizados. E Hartman Hector, me contando a história, disse: eu dizia a eles, toda vez que partia daquele navio no mar das Filipinas, que quando voltasse haveria buracos no meu avião que não estavam lá quando parti. Ele disse: eles estão tentando me matar. Se vocês me negarem a bênção do batismo na minha vida, no dia do julgamento, vou falar contra vocês, porque eu realmente precisava disso. É claro que ele conta isso de uma maneira que só Hartman Hector Jr. poderia contar, e ele disse: no final, eles decidiram que talvez pudessem flexibilizar um pouco as regras, então me batizaram e fiquei muito grato por isso. Mais tarde, como autoridade geral, ele viajou pelo mundo com seu ministério e suas designações. Ele disse na mesma ocasião que contou a história que acabei de compartilhar, que uma coisa ele sabia: em qualquer lugar do mundo onde ele pudesse ir e onde a bandeira americana pudesse ser hasteada livremente, o evangelho estava indo melhor do que onde era restringido. Ele sentia que esse era um princípio que ele acreditava firmemente, que é preciso ter essas liberdades religiosas e poder seguir seus desejos religiosos. Agora, John e Bob têm uma pequena continuação da história de Horst Hilbert. Mais tarde, durante a guerra, as forças americanas acabaram capturando sua unidade e os colocaram em um campo de prisioneiros de guerra cercado. Horst chamou a atenção de um guarda e perguntou em inglês se havia algum Mormon no campo. Surpreso por Horst saber falar inglês, o guarda disse que conhecia um. Traga-o aqui, é importante, disse Horst animado. Logo, um soldado apareceu fumando um cigarro. Você é Mormon? Perguntou Horst com certa surpresa. Sim, mas não sou muito praticante, respondeu ele. Após mais perguntas, Horst descobriu que vários outros Mormons se reuniam para adorar a Deus todos os domingos. Ele havia entrado em contato com um desses homens que conseguiu permissão para que Horst participasse do culto na igreja deles. Aqui está um prisioneiro de guerra alemão. Lágrimas brotaram dos olhos de Horst ao descrever como se ajoelhou pela primeira vez em anos diante de uma mesa improvisada para o sacramento. Lá estava eu, descreveu ele, com meu uniforme sujo, passando o sacramento aos meus irmãos americanos. Naquele momento, soube que para mim a guerra havia acabado. Fiquei muito grato a meu Pai Celestial por ser membro da igreja e pelas bênçãos que recebi naquele dia. Isso foi retirado de uma devocional da BYU chamada Seasons of War, Dennis Wright, de nosso amigo que escreveu bastante com Bob. Sim, ele é certamente um amigo meu, que eu amo e com quem trabalhei por anos. Bob, antes de encerrarmos, gostaria de pedir que você contasse mais uma história. E John, sei que você também conhece essa história, então pode ajudá-lo. Ela foi retratada em um filme, já tem mais de 20 anos, chamado Santos e Soldados. Nosso amigo Kirby Hayborn atua nele. John, você e eu conhecemos Kirby muito bem. Com um ótimo sotaque britânico. Sim, vamos ver se ele ouve este podcast. Será um teste para o nosso amigo. Bob, o nome verdadeiro do soldado retratado no filme é Banner Hall, um atirador do exército na Segunda Guerra Mundial, conhecido pelos amigos como Dead Eye Dick, que significa olho morto, ou seja, ele nunca erra, certo? Sim, na verdade, é realmente notável, porque ele era um cara humilde. Eu conheci um pouco a família dele e foi isso que abriu as portas para a oportunidade de conhecer a história dele através da minha esposa, pois eles têm a mesma cidade natal, Mesa, no Arizona. Sim, aparentemente ele era muito bom no que fazia. Alguns de nós já vimos filmes em que, especialmente em um contexto de guerra como a Segunda Guerra Mundial, uma comunidade de uma cidade é evacuada. Nesse caso, os americanos estão chegando e tentando expulsar os últimos resistentes.
Aparentemente, esse soldado alemão era um deles, e então eles o expulsaram. Ele está fugindo. E é aí que entra em cena o atirador de elite Banner Hall, que tem que ter aquele momento de precisão e acabar com ele. Ele atira e erra, atira e erra. Ele realmente dá outro tiro em um objeto inanimado que ele sabe o que é e como acertá-lo. Ele acerta em cheio, mas depois volta, tenta atirar no outro cara e não consegue. Bem, eventualmente aquele soldado alemão é capturado pela patrulha e levado de volta ao acampamento e a patrulha diz: "Ei, queríamos que vocês conhecessem esse cara. Quando o encontramos, ele estava ajoelhado em oração. Bem, pensamos em você, porque você é o único cara do nosso grupo que faz isso. Achamos que poderia haver algum tipo de conexão. Talvez ele seja seu amigo." Então, uma coisa levou a outra e eles realmente foram apresentados um ao outro, e ele descobriu o nome completo dele, e imediatamente os soldados alemães passaram a se referir a ele como Bruder Hall. Ele é um irmão Santos dos últimos dias. Pense nas chances disso acontecer e ainda assim eles criaram um vínculo e o resto é história, por assim dizer, mas que encontro casual e que gratidão por sua vida ter sido preservada e por termos feito essa conexão. Uau! Tenho aqui a história contada por Dennis Wright. Ouçam isso. O soldado alemão explicou que tinha um amigo no Arizona. Ninguém ficou mais surpreso do que Banner quando o alemão falou de seu amigo, um elder de Mesa, Arizona, que havia batizado sua família antes da guerra. Banner reconheceu o nome de seu amigo do colégio e sabia que ele havia servido missão na Alemanha. "Eu conheço esse cara", explicou Banner. Hank, isso é realmente notável. Isso é a cereja no topo do bolo. Uau! Meu Deus! Não sei se vocês dois se lembram disso, mas acredito que seja verdade. O Elder Maxwell voltou ao Japão para organizar uma estaca ou algo assim. Acho que ele designou um presidente de estaca que descobriu estar do outro lado da trincheira do Elder Maxwell. Vocês sabem que isso é possível? Ele brincou ou eu ouvi isso em algum lugar? Que alguém da ala Medivale Quarta estava atirando em alguém da ala Tóquio Sexta era verdade. Lembro-me do meu pai, quero ter certeza de que vocês ouçam isso, porque meu pai, quando falava sobre aquela época, dizia que eles não queriam estar lá. Ele dizia, eu não queria estar lá. Que final bonito para a história. Quando meu irmão Kendrick se abriu seu chamado missionário para Sapporo, no Japão, quando meu pai disse, você está indo, filho, por um motivo completamente diferente. Como foi maravilhoso para meu irmão servir no Japão por esse motivo, para levar a paz. Isso é muito legal. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês hoje, vocês dois, e muito grato por este podcast, o que ele traz para os santos, outros amigos da igreja. Só quero dizer que, ao compartilhar histórias e experiências daqueles que estiveram em situações de perigo em combate, tento sempre deixar claro que nunca temos a intenção de glorificar a guerra em nada do que compartilhamos. Já dissemos tudo sobre ela ser uma ferramenta do adversário e como ansiamos por um clima melhor em nosso mundo hoje, pela redução dessas tensões, pelo fim das hostilidades e tudo mais. Mas eles são testemunhas de experiências terrivelmente das quais podemos aprender e certamente elogiar aqueles que servem e falam frequentemente no projeto Santos na Guerra, na BYU, sobre como aprofundar nossa compreensão e ter gratidão por aqueles que seguem em frente. Então decidimos que seremos discípulos da paz e de Cristo, para que possamos influenciar de todas as maneiras possíveis para o bem. Obrigado, Bob. Foi um prazer ter você aqui. Eu estava ansioso por isso. Eu sei, John, que você estava ansioso por esta oportunidade que temos de conhecer esses veteranos incríveis. Enviamos nossas orações e nosso amor a todos os veteranos que estão ouvindo, aos que estão na ativa e aos que talvez estejam ouvindo. Obrigado pelo seu serviço, com certeza. Sim. Com isso, gostaríamos de agradecer ao Dr. Robert Freeman, nosso amigo Bob, por se juntar a nós hoje.
Gostaríamos de agradecer a nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen. E em todos os episódios, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Temos uma grande sessão chegando, a sessão Folha de Oliveira 88 no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Iride Gonzalez e Annabelle Sorensen. Quaisquer que sejam suas perguntas ou problemas, a resposta sempre se encontra na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Volte-se para Ele, Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site. followhim.co é followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Iride Gonzalez e Annabelle Sorensen.